A maior preocupação do Fluminense, de todos nós, principalmente pela colocação do Fluminense na tabela, nós estamos na 20ª colocação, estamos na lanterna. A nossa preocupação do Fluminense na abertura dessa janela era se reforçar de uma maneira que pudesse tirar o Fluminense da situação que ele se encontra. Não tem para onde correr. Gastar dinheiro, comprar jogador, tirar de onde não tem, dispensar medalhões, jogadores que não podem representar mais força ou qualidade para esse time. O Douglas Costa se caminha para uma rescisão contratual. Gabriel Pires também, a rescisão ainda do Douglas Costa não saiu oficialmente, mas o Gabriel Pires também caminha para o mesmo caminho. Aparecendo alguma oferta, o Gabriel vai sair. O Calegari está indo para o Famalicão e outros jogadores devem sair. E outros jogadores estão chegando, como chegou o Serna, que já fez exames, né? Tá tudo bem, só falta se encaixar ali, ser titular ou não, chegar a documentação, ser apresentado, aparecer no bid, essas coisas de jogador recém-contratado, né? Para poder estar apto a entrar em campo. O registro dele na CBF. É o caminho do Serna agora. E treinar, né? Fazer os seus primeiros treinos com a equipe. O Ignacio chegou já no Rio de Janeiro, já desembarcou, tá indo fazer seus exames, assinar contrato de 4 anos com o Fluminense, é um zagueiro que o Fluminense contratou. O Bernal ainda está em negociação, a gente espera que o Fluminense vai oferecer um valor maior pela contratação do volante, precisa contratar esse volante. O Fluminense vai gastar um dinheiro que é direcionado ao que vai receber do André, para poder se reforçar ou repor a saída do André. Espero que seja com esse jogador jovem de 20 anos de idade. E o Fluminense está no mercado negociando e muito próximo também de sair o nome do futuro centroavante do Fluminense. Um jogador que, segundo o Mano Menezes, tem que ser uma sombra ao Cano. Não pode ser para compor elenco. É o que eu sempre venho falando aqui. O Serna é para compor elenco? Creio que não. Acho que o Serna pode brigar pela titularidade. Pelo lado direito, ele joga de ponta direita. Quem joga por ali é o Marquinhos. Ele tem como rivalizar com o Marquinhos. Ele tem um contrato longo com o Fluminense agora. Se eu não me engano, o contrato do Serna com o Fluminense são 3 anos. O Marquinhos vai embora em dezembro. Jogador emprestado, do Arsenal. Vai embora. E eu acho que o Serna, como ele era titular lá na equipe dele, pela qualidade dele, eu acho que ele pode ser titular do Fluminense, sim. Agora o Ignacio. O Ignacio ele vai brigar pela posição com o Felipe Melo, que só joga 45 minutos, com o Manuel, que não tem aprovação total da torcida, o Antônio Carlos, o Thiago Santos. Eu acho que o Ignacio, por ele ser titular na equipe dele lá no Peru, por ele ser capitão de sua equipe, pela qualidade que ele mostrou na última temporada, eu acho que ele pode sim jogar ali ao lado do Thiago Silva. E ao lado do Thiago Silva, todo jogador cresce, né? Tecnicamente. E aprende. Eu acho que sim, o Ignacio tem qualidade, não é lá essas coisas, mas pode ser titular ao lado do Thiago Silva. Como o Serna também pode. Vamos ver o centroavante que vai chegar. Vamos ver se o Fluminense fecha com o Bernal. Se o Fluminense fechar com o Bernal saindo o André, o Bernal é titular da posição. Ele joga ali na função do André, na frente da zaga. É o 5 mesmo. Tanto que ele é o 5 no Uruguai e 5 na sua equipe, no defensor. É o 5ão, como a gente costuma falar. Então, o Ignacio chegou no Rio de Janeiro, vai fazer exames. Então, quem também pode aparecer nessa quinta-feira, chegando da Colômbia, é o Arias. Então, o Arias voltando para ser titular da equipe do Fluminense, se Deus quiser, ele não vai embora e vai até dezembro com o Fluminense. Aí em janeiro, no ano que vem, é outro assunto. Mas espero que o Arias fique. Nessa quinta-feira, 2 novidades no Fluminense: o Ignacio e o Arias no CT, assim eu espero. Então vamos lá, eu montei aqui um provável time titular com esses 2 reforços que chegaram, o Serna e o Ignacio, e o Nonato, né? O Nonato é banco. O Nonato, sim, na minha opinião, desses reforços que chegaram, Thiago Silva, Nonato, Serna e o Ignacio, o Nonato é o mais para compor elenco. Acho que até uma contratação desnecessária.
a contratação do Nonato. É ali para ficar no banco, entrar no segundo tempo, em algum momento do jogo. Precisa de um volante que saia um pouquinho mais, aí entrar no lugar do Martinelli. É assim que eu enxergo o Nonato. Claro, se for o Nonato de 2021 e o Nonato de 2022. Se for o Nonato do Godorex, sei lá, o time búlgaro, e do Santos, aí isso aí é banco mesmo. Aí é melhor colocar o Alexander, botar o moleque da base ali, que é melhor do que ele. Aliás, o Alexander joga muito mais do que o Nonato. Então, ó, no 4-4-2, mudando uma formação tática, ó, antes de entrar na escalação que eu fiz, essa é a minha opinião. Eu acho que é importante vocês colocarem a opinião de vocês, a escalação de vocês também aí nos comentários. Coloca aí. Vou deixar aquele coraçãozinho maneiro aí do Tricolada na escalação de vocês. 30 mil ingressos vendidos para Fluminense e Palmeiras. Fluminense lá na zona de rebaixamento, na 20ª colocação, o Fluminense vai encher o Maracanã. 30 mil, quanto Palmeiras, claro que tem um grande chamariz para esse jogo, que é o reencontro da torcida do Fluminense no Maracanã com o Thiago Silva. 30 mil ingressos e só subindo. Vamos lá, no 4-4-2, 4 jogadores no meio de campo. O Fábio, claro, o titular, na lateral direito o Samuel Xavier, porque não tem um lateral direito que possa rivalizar. Acho que até que o Fluminense deveria procurar no mercado um lateral direito. Acho que o Guga não é o reserva ideal para o Samuel, não faz sombra, não bota pressão no lateral direito titular. Não, mas só tem ele por ali. Na zaga, óbvio, Thiago Silva titular. Eu acho que pode fazer a dupla de zaga com ele ali, o recém-contratado Ignacio. Eu acho que o Ignacio pode fazer a dupla com o Thiago Silva. E na lateral esquerda é importante a titularidade do Esquerdinha. Esquerdinha por ali vai baixar a idade, vai formar uma zaga com uma recomposição mais rápida. É um garoto que precisa ter sequência, precisa jogar. A gente vê vários clubes aí do Brasil e do mundo utilizando jogadores mais jovens, de qualidade, e tendo coragem de colocar para jogar. Precisa ter coragem para colocar essa molecada, e tá dando certo. Por que não vai dar certo com o Esquerdinha na lateral esquerda? A outra opção é o Diogo Barbosa. O Esquerdinha é muito melhor do que o Diogo Barbosa. A outra opção é o Marcelo, mas o Marcelo é muito mal no setor defensivo. O Mano se preocupa com a defesa. E o Marcelo compromete o setor defensivo. O Marcelo, ele funciona muito bem como meio-campista e já está sendo testado pelo Mano nessa posição no meio de campo e como ala, né? Do meio de campo para frente, praticamente como um ponta ali pelo lado esquerdo. Um lateral mais avançado. Então não vejo o Marcelo mais jogando como lateral esquerdo. Por isso que eu coloquei o Esquerdinha por ali. No meio de campo tem a dúvida da chegada ou não do Bernal. O Bernal chegando e o André saindo. O Bernal assume a titularidade ali como volante. Claro que o Martinelli permanece como titular, aquele volante que sobe mais ao ataque. E num 4-4-2 você pode muito bem colocar o Marcelo ao lado do Ganso. O Marcelo caindo um pouquinho mais para o lado direito ou com liberdade, mudando de posição com o Marcelo. O Marcelo também não pode ficar preso. Claro que o Marcelo vai jogar mais ali pelo lado esquerdo, ao lado do Esquerdinha. Marcelo e Esquerdinho pode até fazer essa troca de posições no momento ofensivo do jogo. Quando o Fluminense estiver com a bola, o Marcelo pode cair pelo lado esquerdo, o Esquerdinha fechar, assim como ele fazia com o Alexander. Quando o Alexander estava no meio de campo, o Alexander fazia essas trocas com o Marcelo de posição. Então, interessante, é bom observar esses testes que o Mano Menezes tem feito nos treinamentos, quando o Marcelo, claro, está bem fisicamente. Em utilizar ele no meio de campo, eu acho que pode funcionar num 4-4-2, dando liberdade de movimentação tanto para o Marcelo como para o Ganso, ocupar toda aquela faixa ali da entrada da área adversária. E no ataque, eu ainda aposto na dupla Cano e Arias. Eu acho que o Arias, ele faz uma parceria tremenda com o Cano estando bem fisicamente, o Cano vai crescer com o retorno do Arias. O Arias é espetacular em todos os sentidos, tanto no ataque como no meio de campo. A gente, na Copa América, o Arias fazia a função no meio de campo. Ele não era atacante aberto pelo lado direito, nem segundo atacante, num 4-4-2. O Arias, ele era jogador de meio de campo. Também é uma opção interessante o Mano Menezes testar o Arias por ali na meiuca, num 4-4-2. Ganso e Arias, ou Marcelo
e Arias no meio de campo. Aí abre uma vaga lá no ataque para uma dupla Cano e Serna. Aí o Serna ganha uma vaga como segundo atacante ao lado do Germán Cano. Esse é o 4-4-2. Já o 4-3-3 é Fábio, Samuel, Thiago Silva, Ignácio, esquerdinha, um meio de campo, Bernal ou Alexander ou André, saindo o Bernal assume a titularidade, ou o Alexander por ali, o Martinelli e o Ganso. Aí no 4-3-3, são apenas 3 peças no meio de campo, aí, amigo, você tem que optar. Ou é o Ganso ou é o Marcelo. Não tem como o Marcelo fazer a lateral esquerda. Para mim é o esquerdinha também no 4-3-3. Aí você tem que optar, um dos dois tem que ir para o banco. Ou vai para o banco o Marcelo, ou vai para o banco o Ganso. Um entra no segundo tempo, um joga 45 minutos, ou o outro joga 45 minutos. Aí cada tempo joga um. Não dá para botar os dois em campo num 4-3-3. Para você poder ter 3 atacantes. E tendo 3 atacantes, é o Serna pelo lado direito, é o Arias pelo lado esquerdo e o Cano como referência. Serna na ponta direita, Arias na ponta esquerda. Novamente o Arias voltando a ocupar o lado esquerdo, ele que é um atacante pelo lado direito nesses últimos anos com a camisa do Fluminense, ele volta a atuar pelo lado esquerdo, como era a sua origem lá na Colômbia, e até mesmo no início da sua jornada no Fluminense ele era a ponta esquerda. Depois, com a chegada do Keno, que o Arias foi deslocado para o lado direito. Nesse 4-3-3 é bem interessante, com Serna e com Arias e o Cano como referência. No meio de campo é como eu falei, ou é Ganso ou é o Marcelo. Na volância, tudo depende da saída iminente ou não do André. Caso, sempre lembrando, o Bernal chegue ou não. Ele não chegando, saindo o André, no meu time, quem ocupa essa posição de volante é o Alexander ao lado do Martinelli. O que você acha? Deixe sua opinião, é importante, deixe também sua escalação para esse possível Fluminense aí do Mano Menezes, para tirar o Fluminense dessa zona incômoda, que é a zona do baixo meretrício do Campeonato Brasileiro. Deixa o like, se inscreva, compartilha, tamo juntos, até o próximo vídeo.